Vamos convidar aqui o nosso irmão em Cristo Jesus, que vai estar ministrando a poderosa palavra do Senhor. É o evangelista João Filho. Se aproxime. Glória a Deus. Santos de Deus, a paz do Senhor. Graças a Deus. Os irmãos estão felizes com o Rei da Glória. Graças a Deus. Também estou me sentindo feliz aqui pela oportunidade que me fora dada nessa noite. Quero glorificar ao Rei dos Reis por estar aqui. Quero glorificar a Deus pela vida da minha esposa que está ali, da minha mamãezinha que está ali também. Glorificar a Deus pela vida do pastor Raimundo. Pastor Raimundo, eu conheci ele há muitos anos, pastora. E debaixo do santo cajado do pastor Raimundo, todos os seus obreiros, toda a igreja, o rebanho que está debaixo do seu cajado, seja abençoado em nome de Jesus. O pastor Carlos que nos convidou para estar aqui, muito obrigado. Estou me sentindo honrado. E eu estou me sentindo hoje como Neemias, irmãos. Tem aquele obreiro que está pronto para tapar a brecha na hora certa, no momento certo. E eu glorifico a Deus por estar aqui. Quero glorificar a Deus pela vida de cada obreiro. E olhando para vocês com meu coração sincero, vejo aqui um pequeno pão de cevada que sou eu. E vejo aqui medidas de flor de farinha. E eu vejo o padeiro, chefe, enfiando a mão aqui nas medidas de flor de farinha e jogando no pequeno pão de cevada, porque sei que vocês estão aí na minha retaguarda, e eu sei que vocês são obreiros de Deus, e a Bíblia Sagrada diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. É daqui que vai sair o fogo que vai consumir a igreja. Só os que crerem nisso glorifiquem o nome do Senhor. Nós vamos começar aqui, irmãos, um culto em nome de Jesus. Amém? Vamos cultuar ao Senhor, o Rei da Glória. Nós não viemos aqui para cultuar homem, não viemos aqui para cultuar mulher, não viemos aqui para cultuar Baal. Nós viemos aqui para cultuar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Prepare o seu culto dessa noite, porque a Bíblia Sagrada diz, antes de nós lermos o texto, a Bíblia Sagrada diz que os profetas de Baal clamaram até o meio-dia e nada aconteceu. Mas quando o profeta do Senhor ajeitou a lenha, colocou tudo no lugar certinho, derramou a água, e ele fez uma oração de 16 segundos, dizendo assim: Senhor, mostra que tu é Deus dessa igreja e que eu sou teu servo. Mostra que tu é Deus dessa igreja e que eu sou teu servo. O culto mudou naquela hora, irmãos. A Bíblia Sagrada diz que o povo baixaram com a boca no pó e começaram a clamar uns aos outros, dizendo: só, vocês não estão no culto não, só o Senhor é Deus, aleluia. Agora sim, fiquem em pé em nome de Jesus, vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Você que trouxe o textuário sagrado, abra no livro, segundo os historiadores escreveu Moisés, livro de Jó, capítulo de número 31. Glória a Deus, glória a Deus. Enquanto os irmãos procuram aí o livro de Jó, capítulo de número 31, glória a Deus. Quero falar para os irmãos que hoje eu ganhei essa Bíblia de presente, aleluia. Foi a minha maninha que me deu.
A Bíblia que vai ser usada hoje para nós falarmos da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Os irmãos encontraram aí o livro de Jó, capítulo de número 31. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Quem encontrou, diga amém. O pastor me deu um tempo curtinho aqui, irmãos. Vai rápido aí, acha esse negócio, para nós glorificar o nome do Senhor. Todo mundo encontrou? Então diz assim o verso de número 34. O verso de número 34. Eu vou ler uma vez e os irmãos vão repetir por 3 vezes, para chegar até lá no trono da glória, e Deus ouviu o nosso clamor dessa noite, amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do eterno Deus: trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo das famílias me apavore, de sorte que eu me cale e não saia da porta. Você pode repetir isso aí 3 vezes? Você pode repetir aí em nome de Jesus? 1, 2, 3 e... Meu Deus! Espera aí, irmãos, vamos clamar como uma igreja lavada e remida que vai para o céu. Vamos lá, 1, 2 e 3. Trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo das famílias me apavore, e eu me cale e não saia da porta. Glória a Deus. Aleluia. Vamos para o texto da palavra, irmãos. Jó capítulo 31, verso de número 34. Glória a Deus, que hora lemos. Aleluia. A palavra do Senhor que foi lida nesta noite, no livro de Jó, no capítulo de número 31 e o verso 34. Eu quero que os irmãos estejam bem atentos à voz da palavra do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. E aos internautas que estão nos assistindo também pelo canal do YouTube, que Deus abençoe de uma forma gloriosa, que esta palavra possa chegar na sua casa e fazer a diferença em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Trema eu perante uma grande multidão, só para os irmãos não esquecer, e o desprezo das famílias me apavore, de sorte que eu me cale e não saia da porta. Aleluia. Escute isso e guarde para a sua vida em nome de Jesus. Estamos passando por período tribuloso, estamos passando por um período dificultoso, estamos passando por uma época em que a igreja não está com tanta força assim. Estamos passando por um período em que nós olhamos no rosto dos obreiros e já vemos o cansaço físico e espiritual, mas ainda tem obreiro que está firme na porta esperando pelo seu milagre. Mas assim como tem obreiro que ainda está firme, tem aqueles que estão ficando pelo meio da estrada, pelo meio do caminho, desistindo da caminhada, se curvando de alguma forma ou de outra. Mas existe aqueles obreiros que ainda estão de pé na porta e não se curvarão, não se dobrarão, porque são homens e mulheres de ferro que Deus em verdade os levantou. E na noite de hoje, segundo esta palavra, eu prego aos homens e mulheres de ferro que não se dobraram, que não se dobrarão, que não sairão da porta, porque a porta é Jesus. Ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. Jesus é a porta, e quem estiver na porta será agraciado pelo Espírito Santo de Deus nesta noite. E eu prego dizendo assim: homens e mulheres de ferro que ainda não se dobraram e não se dobrarão, porque o seu esteio é Jesus Cristo, o Nazareno. E nesta noite eu quero dizer aos irmãos aqui presentes que quando se fala em
ferro se fala em coisa que não se dobra, se fala em obreiros que não se vendem, se fala em levitas que não se aparta da palavra da verdade. Quando estamos na porta, ainda que alguém chega e ofereça coisas que desagradam ao Senhor, nós rejeitaremos em espírito e em verdade. A saber, queridos de Deus, tinha 3 vergalhões de ferro que entraram na Babilônia e não se curvaram, não se dobraram. Mas antes desses 3 de ferro, homens de ferro, os 3 vergalhões de ferro que não se dobraram, veio primeiro uma profecia. A Bíblia Sagrada diz que no livro do profeta Isaías, um dia o profeta, Deus falando, e o profeta escrevendo, ele escreveu as seguintes palavras: Isaías, eu falo e você escreve. Então Isaías começou a escrever, e o que é que ele escreveu, pregador? Ele escreveu dizendo assim: quando passarem pelas águas, ela não te afogará, quando pelos rios passarem, ele não te submergirão. Mas mais para frente ele disse as seguintes palavras: vai nascer, vai levantar 3 vergalhões de ferro que não se curvará diante de Nabucodonosor. Aí nasce Ananias, Misael e Azarias, e nasce debaixo de uma promessa. Sabe por quê? O profeta Isaías falou dizendo assim: quando passarem pelo fogo, ele não te queimará, e nem chama alguma arderá em ti. O profeta Isaías profetizou e o negócio foi cumprido lá no livro do profeta Daniel. Chegou 3 vergalhões de ferro maciço, chegou diante do rei e disse: olha, rei, nós estamos na porta, nós ainda estamos na brecha, e tem uma coisa que eu vou lhe dizer: ainda que não te agrade, se você quiser nos matar, nos jogar na fornalha, faça a tua vontade. Agora é o seguinte: nós não se curvaremos, nós não se drobaremos, nós ficaremos firmes. Quem quiser dobrar, pode dobrar, quem quiser levantar, pode levantar, quem quiser ficar de joelho, fica. Nós permaneceremos de pé. Só quem vai ficar de pé diante da estátua de Nabucodonosor, abre a boca e começa a adorar a ele aí. Ricantou chequete paia candarabas. Aramanduribi andarabassou de cabe andarabas. Ainda há os fiéis do Senhor que não se curvarão e não se dobrarão. Chegarão propostas, mas eles não se curvarão. Chegarão propostas e eles não se dobrarão. Escute isso aqui, irmão: quando o obreiro começa a desviar dos caminhos do Senhor e começa a se dobrar a qualquer proposta, fique sabendo de uma coisa: ele já saiu do trilho faz tempo, ele já se afastou faz tempo. Ah, como assim? Está faltando muito Eliseu na terra, mas está sobrando Geazi para todo lado. Está faltando muito Eliseu na terra e está sobrando Geazi para tudo que é lado. Como assim, pregador? O Eliseu falou: vai e banha, e vai-te embora a tua viagem. E Geazi vai atrás e fala: eu quero é o dinheiro, cadê? O homem mandou vir buscar. Tem pessoas que não se curvarão a isto, tem obreiros que não se curvarão a isto, tem obreiros que permanecerão de pé, e a glória de Deus ainda os alcançarão. Sabe por quê? Alguém vai dizer: olha, tem uma irmã que canta lá no interior do Maranhão, mas se você chamar, ela tem graça, mas ela cobra quanto? Não, pega, traz ela vem de graça. Quando a palavra é de graça, o louvor é de graça, a salvação é de graça, tudo pela graça, porque os que não se curvaram, não se curvarão, ainda estarão de pé na presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia.
Será que tem alguém que é uma dama de ferro ou um homem de ferro no meio desta igreja? Será que tem alguém aqui que possa ficar de pé e dizer: eu não vou me curvar e não vou me dobrar? Aleluia! A Bíblia Sagrada conta a história de um profeta chamado Elias, homem que orava e o fogo descia, homem que orava e o milagre acontecia, fazia coisas extraordinárias, coisas que até nos dias de hoje ficaram notórios no ministério do profeta. Mas chegou um tempo que ele decidiu correr, ele não se dobrou, ele não se curvou, mas ele fugiu. Ele disse: eu vou fugir, eu vou me esconder, eu quero é morrer, não quero mais ficar vivo. Mas ele não se dobrou, mas ele fugiu. E nessa fugida, o próprio Deus aparece para ele, conversa com ele e diz: ei rapaz, o que é que tu está fazendo aí? Por que é que tu está querendo desistir da caminhada? Eu estou pregando para a igreja agora. Por que é que tu está querendo desistir? Se afastar da caminhada. O que é que aconteceu? Por que é que tu está aqui? Ele disse as seguintes palavras: Senhor, eu fui zeloso com a tua obra, eu não me curvei, eu não me dobrei, mas eu fiquei sozinho. Aleluia, eu fiquei sozinho, não tem mais ninguém. E o Deus Todo-Poderoso brada com força, dizendo assim: isso é conversa fiada, rapaz. Ainda tem 7.000 joelhos que não se dobraram, são joelhos de ferro que estão diante da minha presença. 7.000 joelhos que ainda não se dobraram, que ainda não se curvaram e ainda estão de pé. Se tiver alguém aqui, abra a boca e adore a ele aí. Aramantorei barraci candarabaçai. Será que tem algum joelho que não se dobrou? Se não tiver, fique em pé em nome de Jesus. Levanta, igreja. Levanta, a igreja do Senhor. Levanta, a igreja do Senhor. Aramantoreia rasuide candarabas. Aonde estão aqueles que não se curvaram? Aonde estão as mulheres de ferro? Aonde estão os homens de ferro que não se dobrarão, que não se curvarão? Onde é que está você? Levante a sua mão para cima assim e comece a glorificar o nome do Senhor, porque a glória dele está descendo nesse lugar. Só você que acredita nisto, comece a glorificar a ele aí. Eu quero ver o altar do Senhor glorificando, exaltando ao nome do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que pode todas as coisas. Vai adorando ele aí, vai adorando ele aí. Arrandou de candarabahasui, de cabiandaia raçou de candarabahas. Para aqueles que não se curvaram, para aqueles que não se dobraram, para aqueles que ainda estão de pé, a janela dos céus está aberta neste lugar. As potestades tentaram, mas não conseguiram. Os principados tentaram, mas não conseguiram, porque o Rei dos Reis olhou lá de cima para baixo, no Salmo de número 101 e o versículo de número 6. Os meus olhos procuram os fiéis da terra. Os meus olhos procuram os fiéis da terra. E ele olhou de cima para baixo e viu esta igreja, e a janela do céu abriu 10h40 esta noite para derramar a sua glória. Iria raçou de candarabás. Chacai andarabahasui. A glória do Senhor está neste lugar. Só aqueles que não se curvaram, não se venderam, não desistiram da caminhada e não vão desistir. Abre a boca e começa a adorar a Ele nesta noite, porque a glória dele descerá nesse candarabaçuderabahasseia.
Aleluia. E já começou aqui no altar. E já começou aqui no altar. Araia do de Candarabasui de Araia Rasui de Candarabahas. Os céus estão abertos neste lugar. Os principados e as potestades não conseguirão apagar a glória, o brilho do Senhor sobre a vida desta igreja, deste povo eleito, salvo, remido, que não se curvaram, que não se dobraram, que ainda estão de pé. Levante a sua voz e comece a adorar a Ele nesta noite. Meu santo, coloca no teu aí, em nome de Jesus. Coloca no teu aí mesmo. Eu te falo o hino, só conecta aí. Em nome de Jesus. Oh Deus. Pode colocar no teu aí, conecta aí. Coloca o escudo aí, o playback, em nome de Jesus. Oh glória, quem souber cantar comigo, a glória do Senhor vai descer nesse lugar. Só você que acredita que ainda está de pé, que não se curvou, que não se dobrou, que não se curvará, que não se dobrará, que não cairá por terra, que vai permanecer de pé, porque a mão destra de Deus te levanta nessa noite e te coloca de pé. O altar já pegou, o altar, a igreja pegou. Aramantore barraçou de Candarabahas. Harik arrasou de Candarabahas. Meu Deus, a glória do Senhor está descendo no meio da mocidade aí agora. A glória do Senhor está visitando a mocidade aí agora. A glória do Senhor está visitando as irmãs do círculo de oração agora. A glória do Senhor está visitando este altar. Levítico 6:13 está dizendo: o fogo arderá continuamente sobre a vida daqueles que não se curvaram, que não se dobraram. A glória dele chegou aí. Quem quer parte desta glória pega. Quem quer parte desta glória pega. Quem quer parte desta glória, ora cantar a baixou. Haribia rachou de Candarabahas. Já começou aí. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Oh, Espírito de Deus ainda está nesse lugar. Só aqueles que estão sentindo a graça dele. Aleluia. Quando o Senhor quiser soltar aí, irmãos, fica à vontade, viu? O escudo. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O Espírito está visitando você nesta noite. Aleluia. A glória dele está te alcançando nesta noite. E o Espírito está dizendo: porque parar agora? Se a caminhada ainda é longa, se você não se curvou, se você não se dobrou, se você é um jovem de ferro, se você é uma jovenzinha de ferro, se você é uma senhora do ciclo de oração de ferro, se você é um obreiro de ferro que não se dobra, por que desistir da caminhada agora? Oh glória! Só quem sabe canta aí comigo. Por toda a minha vida,
Ó Senhor, te louvarei. Pois o meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz. Quem está ouvindo a voz dele aí, ó? É mais doce do que o mel. E me tira dessa cova das trevas e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e o mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, oh Altíssimo. Eita glória! Levanta a voz e canta, igreja! Levanta a tua voz e canta. Que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade vai passar. Na voz daquele que tudo criou. Olha a glória dele chegando aí. Só para aqueles que estão de pé. Só para aqueles que estão de pé. Só para aqueles que ainda estão de pé. Não se dobraram, não se curvaram. Não se dobraram, não se curvaram. Não se dobraram, não se curvaram. Não se dobrarão e não se curvarão. Arai mandou o xerebacandarabahas. Olha, a glória dele ainda está nesse lugar. A glória dele ainda está nesse lugar. Aonde esse projeto for, o Senhor irá contigo. Aonde esse projeto for, o Senhor irá contigo. Aonde esse projeto for, o Senhor irá contigo. Entrarão nas casas, através das redes sociais, através da internet. O Senhor irá com vocês. Os que não se dobraram, os que não se dobrarão, serão levantados e exaltados para a glória de Deus.